Depois da classificação na Copa Libertadores, agora vem Campeonato Brasileiro novamente, 18ª rodada, é a penúltima rodada do primeiro turno que só vai terminar após a Copa do Mundo. É a despedida do Fluminense antes da longa pausa para o Campeonato Mundial. 3 pontos importantíssimos que podem fazer o Flu recuperar a terceira posição, que perdeu com os jogos de ontem que iniciaram essa 18ª rodada. Jogo importante e extremamente complicado contra um adversário que vem bastante confiante neste momento, que é o Cruzeiro do técnico Arthur Jorge. Um Fluminense com muitas mudanças, novidades na escalação. Vem comigo que eu vou te contar tudo a partir de agora no pré-jogo aqui no canal do Lessa. Bora! E você pode começar assistindo esse pré-jogo, primeiro se sentindo à vontade, sinta-se em casa do jeito que a gente gosta, mas não se esqueça, aqueles comandos básicos, deixar o like aí, não custa absolutamente nada, é 0800, se inscreva aqui no canal do Lessa se você não está inscrito, por favor, muito importante, conto sempre com vocês, com a participação direta e indireta que faz a gente crescer dia após dia para trazer mais e mais tricolores para cá, para ficar bem informado e para curtir esse pré-jogo recheado de informação. Colocando, como sempre, a tabela na tela, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começou ontem com 5 partidas, infelizmente, vitória do rival no Maracanã, 3-0 para o Flamengo em cima do Coritiba. Essa vitória fez o Flamengo chegar a 34 pontos e, portanto, o Fluminense não pode ultrapassar o Flamengo antes da Copa do Mundo, como antes era uma possibilidade matemática. O Atlético Paranaense venceu mais uma em cima do Mirassol, chegou ali a 30 pontos e roubou a terceira posição do Fluminense. Que campeonato vai fazendo o Atlético do Odair Hellmann? Inclusive nesse jogo, muita polêmica porque anularam um lance muito perigoso do Mirassol, simplesmente a arbitragem deu um impedimento de lateral. Essa é a arbitragem profissional da CBF. O Grêmio perdeu em casa para o Corinthians, o Fernando Diniz, 3-1 para o Corinthians, e o Bahia bateu o Botafogo por 2-1 lá na Arena Fonte Nova. Santos 3-1 para cima do Vitória. Então a gente tem um G4 neste momento, o Palmeiras liderando com 38, Flamengo 34, Atlético 30, Fluminense 30, fechando aí o G4. Então a parada é a seguinte, agora é trabalhar para pelo menos conseguir um ponto e partir para a Copa do Mundo na terceira posição, sustentando a terceira posição que já há algum tempo é do Fluminense. Precisa disso. Pelo menos um pontinho hoje contra o Cruzeiro para ficar no mínimo ali a 3 do rival. E aí o Bragantino já vem em quinto ali com 26 pontos, mesmo número de pontos do Bahia e do Curitiba. Lá na zona do rebaixamento, o Vasco entrou para o Z4 com a vitória do Santos. O Vasco entra para o Z4, 20 pontos. O Mirassol tem 16, o Remo 15, o Chapecoense 9. Olha a quantidade de times com 21 pontos. Atlético, Internacional, Santos e Grêmio. Com 22 ainda, Botafogo e Vitória. Que loucura esse campeonato, da 10ª posição para baixo, 11ª posição principalmente para baixo. O Cruzeiro, adversário de hoje, começou muito mal o campeonato, está tentando reagir, está em 10º com 23 pontos. Então, fechando aqui, dando sequência à rodada, o Bragantino recebe o Internacional hoje às 11 da manhã, às 4, Vasco e Atlético Mineiro em São Januário. O Palmeiras, aí para completar, o Palmeiras, que já é o líder, pega a lanternaça Chapecoense, também às 4, e além de Cruzeiro e Fluminense mais tarde, no mesmo horário, o Remo recebe o São Paulo lá no Mangueirão. Essa, portanto, é a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro para fechar esses jogos aí pré-Copa do Mundo. Agora a gente vai ter quase 2 meses de pausa aí para voltar só depois do Mundial, com muitas decisões pela frente. É Copa do Brasil, Libertadores e, claro, também a sequência do Brasileirão. O retrospecto recente, colocando o histórico aqui na tela, lá no site flusão.info, 91 jogos, 40 vitórias do Fluminense, 23 empates, 28 derrotas. Então o Fluminense leva ampla vantagem ao Cruzeiro, dá para chamar de freguês tranquilo no retrospecto geral. E o mais recente também,
É só a gente observar que o último jogo foi no Mineirão, ano passado, empate 0-0, também pelo Brasileirão, mas das últimas 12 partidas, só 2 derrotas. O Fluminense venceu 6 jogos, perdeu apenas 2 e outros 4 empates. Esse é o retrospecto recente das equipes. Então é um adversário, claro, jogando no Mineirão é complicado, mas não é novidade nenhuma, muito pelo contrário. O Fluminense ganhar lá, ganhou na Copa do Brasil em 2022, ganhou no Campeonato Brasileiro de 2023, isso para citar os mais recentes. Né? No Campeonato Brasileiro de 24, deu vitória do Cruzeiro por 2-0. E ano passado foi esse empate 0-0 que eu citei. Eu espero que o Fluminense não entre em campo hoje com essa sensação de férias, né? Porque amanhã todo mundo entra de férias, só volta dia 23. Estou falando isso porque, não sei, eu tô jogador de futebol muito complicado, né? O time estava ali no sufoco, num cagaço danado para se classificar na Libertadores. Aí conseguiu. Então, assim, eu tenho muito receio porque isso está a cara de conseguimos o objetivo, que era uma obrigação, né? Era nada além da obrigação o Fluminense se classificar. Conseguiu, na Bacia das Almas, né, como diriam os mais antigos. Bom de bola de São Mauro estiver assistindo dessa vez, já me deu os conselhos. Isso está muito antigo. Algumas vezes escapa o bom de bola, não tem jeito. Um abraço para você. Ouvinte, telespectador, inscrito, assíduo aqui do canal. Mas vamos lá. Então eu tenho esse receio de já conseguimos a vaga, está tudo resolvido, né? Vamos tirar férias, hoje é só para cumprir tabela. Eu espero que não, porque ontem já deu muita discussão em relação ao time que o Zubeldia vai levar a campo e a gente vai debater isso aqui também, mas é um jogo, sim, é um jogo importante, é o tipo de jogo grande que se você ganhar, é esse jogo que te coloca definitivamente para não restar dúvida de que, estamos na briga, ganhamos o Cruzeiro no Mineirão, colamos ali novamente, vamos para a Copa do Mundo a 1 ponto do rival, próximo ou no mínimo ali com a mesma diferença para o líder Palmeiras. O Cruzeiro vem numa ascensão, vem num bom momento. Então o jogo tem que ser levado a sério. Eu espero que seja levado muito a sério, porque ele vai ser muito complicado se jogar no nível máximo. Imagina se entrar relaxado, disperso, que é o que já aconteceu com esse time, né, tantas e tantas vezes ao longo dessa fase ruim, que na verdade ainda não passou, né? A gente vai para, ainda bem, graças a Deus por isso, vai para a Copa do Mundo com a vaga na Libertadores, mas ainda sabendo que temos muitos problemas a serem resolvidos. E no jogo de hoje também desfalques que o Zubeldia teve que mudar o time e a gente vai discutir, né, a partir de agora, se isso é bom ou ruim. E a gente vai para essa provável escalação com a parceria, que não é uma patrocinadora, né? A KTO hoje é um membro aqui do canal do Lessa, do Jornada, é uma empresa que acredita na gente, é um parceiro que realmente acredita no nosso trabalho, e por isso hoje no Mineirão teremos 4 pessoas na cobertura pelo Jornada, é justamente graças a essa moral que eles nos dão. E se você não tem conta ainda na KTO, por sinal, o link está aqui embaixo na descrição. Eu sempre falo isso porque é verdade. Tem muita gente que não entende, já aposta, não sabe como funciona, prefere não se arriscar, e está tudo bem, tudo ótimo por isso. Se você é essa pessoa, mas ainda assim puder só criar a tua conta ali utilizando esse link, criando essa conta, bate lá e fala, os caras realmente chegam junto, vale a pena a gente continuar apostando nesse projeto. A lógica é essa e por isso essa parceria vem sendo tão duradoura, graças a vocês também. Mas se você já é de casa, aí já sabe o caminho. E a gente tem facilitado ainda mais. Sempre selecionando aqui uma super odd, montando o nosso oddão para vocês. Porque clicando nesse link que vai estar aqui embaixo, o que você vai fazer? Se não tiver conta, cria lá a tua conta. Mas se você já tiver, já vai direto para essa dica aqui. Um chute do Savarino, a gol com odd 2. Não está um jogo fácil, porque é um jogo arriscado para colocar vitória no Mineirão. Então a galera que é um pouco mais pé atrás vai segurar um pouquinho. Para o Fluminense fazer um gol não está uma odd interessante. Então, assim, não está uma partida muito fácil da gente entrar. Esse chute do Savarino aqui, para mim, é interessante. Odd 2 é a nossa dica. Você vai lá, pode
Sinta-se à vontade para montar o combinado da rodada também, pegando outros jogos ali, secando os rivais. Você é livre para fazer o que quiser lá na KTO. O link está aqui embaixo. Vamos lá. Desfalques, começando pelos desfalques. Zubeldia está suspenso, mais uma vez, está fora, não fica no banco de reservas. Ignácio, com a lesão ainda no quarto metacarpo da mão direita, está fora. Nonato suspenso e Freitas também, os dois suspensos. Canóbio servindo a seleção uruguaia, vai disputar a Copa do Mundo. E Castillo, eu apurei ontem à tarde que o Castillo não viajou com a delegação. Por quê? Ainda não sabemos, não consegui apurar esse detalhe, mas o que eu tive de informação é que ele não veio aqui para Belo Horizonte. Então a gente vai trabalhar essa provável escalação, já colocando na tela para vocês. Vou colocar aqui a provável e a gente debate na sequência. O Fluminense vai virar campo com Fábio, Guga, James, Midjan e Arana. Meio de campo com Bernal, Martinelli e Savarino. No ataque, Soteldo, Kevin Serna e John Kennedy. Deve ser esse o Fluminense para enfrentar o Cruzeiro. E aí, vamos lá. Você vai perguntar, cadê o Lúcio Acosta? Cadê o Hércules? Bom, o Hércules ele sai do jogo contra o Deportivo Laguaira já sentindo dores. Então, imagino eu, é uma questão física. O Lúcio, não tenho essa informação ainda, mas essa foi a provável escalação que eu apurei ontem à tarde, coloquei nas redes sociais, estou debatendo aqui com vocês agora. Provavelmente o Lúcio também tem a ver com questões físicas. Vamos ver o que o Fluminense vai informar hoje. Porque não faz sentido, e não quero crer, obviamente, que o Zubeldia está poupando o jogador. Não faz o menor sentido poupar com férias agora, a começar amanhã. Então, né, vamos lá. Eu sei que tem muita gente bolada, revoltada e tal, estão poupando, estão de sacanagem. Gente, eu espero, quem não entrar em campo hoje é porque não pode. Né? Estou partindo desse princípio. Vai ter que aguardar novamente o clube se pronunciar, o próprio Zubeldia explicar porque eles não vão para o jogo. Bom, na linha defensiva, o óbvio, né? Entra o Midjan, agora não tem Freitas, não tem Ignácio, vai jogar o James e por isso Davi Schundt foi relacionado. Opa! Olha aí, Davi Schundt foi relacionado. O Davi foi relacionado porque tem -2 na zaga. Aí se tiver -3 aqui um dia, aí ele é relacionado. Enquanto isso, fica lá Igor Rabelo, Freitas, Ignácio e todo mundo. Todos têm oportunidade, mas o garoto só vai quando não tem absolutamente ninguém. Nada de novo também. Né? Os laterais não devem ter mudanças e finalmente joga o Midjan porque o Freitas não pode jogar só assim mesmo para ele entrar em campo. Aí vai o meio de campo. O Bernal não resta muita opção, sem Nonato, com o Hércules fora também. É o que tem feito partidas muito ruins. Me preocupa bastante o Bernal para esse jogo. Mas, enfim, pelo menos vai ter o Martinelli ali ao lado dele. Savarino jogando mais por dentro, como ele prefere. Vai funcionar como meio armador. E o jogo vai depender muito dele. Vai passar muitos pelos pés dele. A criatividade, sem o Lúcio Acosta. Então, vai ser fundamental, primordial o Savarino jogar, o que não vem jogando, por sinal. Porque senão fica muito complicado, fica extremamente previsível e facilita muito a marcação do adversário, se for ele com uma atuação burocrática, até porque tem Soteldo e Serna, são incógnitas, né? Do nada pode jogar muito bem, principalmente o Serna, mas se tiver mal também, a gente já sabe. Então são desfalques sim pesados, desfalques que fazem diferença, que mudam bastante o time, que desfigura bastante esse Fluminense. Resta saber se os caras vão estar realmente mobilizados para coletivamente superar essas carências, essas perdas para essa partida e a partir daí brigar, competir, lutar em alto nível contra um time que é muito intenso, que é o Cruzeiro. Vem numa toada boa, goleou agora o Barcelona de Guayaquil, se classificou na Libertadores, vem de 7 jogos de invencibilidade, um trabalho do Arthur Jorge que está evoluindo, está melhorando. Então é um time que vai chegar hoje com confiança, com o estádio cheio, para conseguir mais 3 pontos e também continuar a recuperação no Campeonato Brasileiro. Então é uma partida que só tem como ganhar igualando, no mínimo igualando na competitividade, na briga, na raça, na disputa. E jogar com inteligência. Foco também, né? Porque
É difícil imaginar que esse time não vai levar um gol. Não aconteceu até agora. Hoje no Mineirão não vai levar um gol? Infelizmente é improvável. Então a gente torce para fazer 2. Tem sido assim. É o primeiro passo. Você fica mais perto de uma vitória quando não leva um gol. Será hoje? Com o Midian jogando na zaga? Quem sabe? Tomara. Torcemos muito para isso. Mas tem sido um karma essa zaga, bola aérea. E é óbvio que o Cruzeiro, inclusive, fez gol assim no último jogo, com bola levantada na área. Vai tentar se aproveitar disso. Então eu torcer para que, enfim, esse time esteja num bom dia hoje para conseguir dar uma resposta positiva e buscar, evidentemente, um bom resultado aqui em Belo Horizonte. Martinelli falou com a Flu TV um pouquinho sobre o seu retorno, esse momento do time, pré-Copa do Mundo. Vamos ver o que ele disse rapidinho. Foi um período difícil, nenhum jogador gosta de estar de fora, de se lesionar, mas graças a Deus consegui me recuperar bem, todo o apoio da fisioterapia, da transição, dos médicos, todos aqui me ajudaram bastante. Então consegui me recuperar bem, consegui estar pronto para esse jogo, que era um objetivo meu que eu queria estar para ajudar o time, junto com a nossa torcida no Maracanã, especial, um jogo de Libertadores para nós. Então conseguimos o nosso objetivo, temos agora mais um jogo para dar mais um passo e seguir firme no Brasileiro. Eu acho que vai ser muito positiva, a gente vai conseguir descansar bastante jogadores que tinham uma carga muito alta e vamos voltar depois, vai ter um mês de treinamento ainda para encher o tanque novamente, para estar bem condicionado fisicamente. Então acho que vai ser muito positiva para que a gente possa voltar ao segundo semestre, que aí começa mais jogos mais decisivos ainda, de mata-mata, final o segundo turno do Brasileiro, que se torna mais difícil também. Então acho que vai ser muito importante para que a gente possa voltar com combustível cheio, para que possa fazer um grande segundo turno. Vou chamar agora meu parceiro, meu amigo aqui de Belo Horizonte, da Rádio 98 FM, Vinícius Silveira, que chega com informações do Cruzeiro, do Arthur Jorge, provável escalação. Como é que chega esse Cruzeiro para enfrentar o Fluminense nesta rodada? Fala aí, irmão. Fala, Vitor! Um abraço para você, um abraço para quem tá ligado aqui no canal do Lessa. Vamos chegando com as informações do Cruzeiro. O Cruzeiro que vive um momento de crescimento na temporada 2026. Depois de um começo de ano com muitas contestações, o técnico Tite sendo muito cobrado, não só ele, como os jogadores também. Teve até o título mineiro diante do Atlético, mas os questionamentos não cessaram. O Tite acabou caindo e o Arthur Jorge chegou. E desde a chegada do Arthur Jorge, é notório que o Cruzeiro tem crescido muito, não só com resultados importantes, mas também com atuações muito consistentes. E no meio da semana, o Cruzeiro fez uma goleada fantástica para cima do Barcelona de Guayaquil por 4-0, terminando com a classificação do Cruzeiro para a próxima fase da Copa Libertadores da América, e isso encheu o torcedor do Cruzeiro, encheu o Cruzeiro, os jogadores, a comissão técnica, de moral para esse jogo diante do Fluminense logo mais à noite. O técnico Arthur Jorge não tem jogadores suspensos, não tem jogadores lesionados, o que deixa ele muito à vontade para escalar a melhor formação que ele tiver à disposição para este jogo diante do Fluminense. Mas acredito que ele vai mesmo com força máxima, vai com aquilo que tem de melhor. Por isso mesmo, um provável Cruzeiro para o jogo de logo mais à noite, de Otávio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique. No meio-campo tem Lucas Romero e Gerson à frente da defesa, mais avançado, Christian, Matheus Pereira e Sinisterra. E lá no comando de ataque, Caio Jorge. A última notícia do Cruzeiro é que o Clube Celeste confirmou a compra dos direitos do atacante Luiz Sinisterra junto ao Bournemouth, da Inglaterra. Ele que estava emprestado à equipe celeste até o meio desta temporada, o Cruzeiro fez a aquisição total do passe do jogador e agora ele fica no Cruzeiro até 2028. O Sinisterra, inclusive, é um dos jogadores que mais tem evoluído tecnicamente e taticamente com o técnico Arthur Jorge. Logo mais à noite tem Cruzeiro e Fluminense no Mineirão. Um grande abraço a todos do canal do Lessa, um abraço para você, Vitor. Vinícius Silveira de Belo Horizonte, da Rádio 98 FM, para os amigos do canal do Lessa. É isso, tamo junto, meu camarada, um abraço, até a próxima aí, obrigado por sempre nos atender aqui com o maior carinho, tá? Mais tarde nos encontramos lá no Mineirão. Arbitragem pra gente fechar aqui o nosso pré-jogo, apita a partida Lucas Casagrande, do Paraná, auxiliado pelo Eduardo Gonçalves da Cruz, do Mato Grosso do Sul, e pelo Rafael Trombeta, que é do Paraná. O VAR é o Thiago Duarte Peixoto, de São Paulo.
Cara, esse árbitro tem apenas 25 anos, é muito jovem mesmo. Uma novidade para mim, não conheço o trabalho dele esse ano, mas ele já apitou jogos importantes, São Paulo e Botafogo, Atlético Mineiro e Mirassol, isso pelo Campeonato Brasileiro, né? E pela Copa do Brasil, apitou o jogo do Inter e Atlético. Tem jogos pela segunda divisão do Paranaense, Série B do Brasileirão. É uma novidade. Não faço uma mínima ideia do que esperar. Vamos ver. Tomara que realmente tenha condições de levar um jogo desse tamanho que não promete ser fácil. Transmissão da partida vai ter pelo Premiere, pela Record, você acompanha, Cazé TV também, você acompanha tudo aqui também no Jornada, né? A gente direto no Mineirão, 4 pessoas nessa cobertura, 2 horas antes do nosso pré-jogo começa aquele pré-jogo informativo, dinâmico, com tudo do lado de dentro, do lado de fora do Mineirão e a nossa transmissão. Deixa o áudio com a gente. Você vai curtir o ambiente do estádio. A gente vai ficar pertinho ali da torcida do Flu. Isso você só acompanha no Jornada, em lugar nenhum mais você vai ver. Então, aguardo vocês mais tarde, se Deus quiser, para buscar essa última vitória antes da despedida para a Copa do Mundo. Tamo junto, valeu!